Sistematizado de Gestão Arquivística de Documentos, o SIGAD. Dentre requisitos apresentados a seguir, são considerados imprescindíveis para um SIGAD que consistam nos seguintes capítulos: organização de documentos arquivísticos, captura, variação de temporalidade e destinação, segurança e preservação. No caso do SIGAD, apoia a produção de documentos dentro de um sistema e também são considerados imprescindíveis que constam os seguintes capítulos: a elaboração de documentos, a tramitação e fluxo de trabalho. Requisitos funcionais. Organização de documentos arquivísticos. A organização dos documentos arquivísticos é feita com a base do plano de código de classificação, tal como o instrumento constitui-se um núcleo central de qualquer SIGAD. Por meio dele, são estabelecidas hierarquias e relações orgânicas dos documentos, devidamente demonstradas na forma como eles são organizados nas unidades de arquivamento. Os documentos produzidos ou recebidos decorrentes das atividades do órgão ou da entidade são acumulados nas unidades de arquivamento e organizados de forma hierárquica em classe de acordo com o plano de classificação. Daí em diante, deve-se entender a classe como um termo genérico que inclui os demais níveis de plano de classificação, isto é, subclasse, grupos e subgrupos. Como não há necessariamente o agrupamento físico dos documentos digitais, eles são reunidos em unidades lógicas de arquivamento por meio de metadados, como, por exemplo, número de identificador, título e código. As atividades de gestão de documentos de controle de temporalidade e de destinação são feitas com a base de unidades de arquivamento. Dessa forma, no momento do arquivamento do documento, deve ser inseridos uma unidade de arquivamento, que está subordinada hierarquicamente ao plano de classificação. O diagrama a seguir simplifica a organização hierárquica dos documentos. A unidade de arquivamento é um documento considerado para fins de classificação, arranjo, armazenamento e anotação. Uma unidade de arquivamento pode ser um dossiê ou um processo que estejam reunidos em documentos sobre o mesmo código de classificação, como, por exemplo, as folhas de um ponto determinado ano, relatórios de atividades de um período específico para atas de reunião. Diagramas dos documentos: classe, subclasse, subclasse, grupo, subgrupo, unidade de arquivamento, unidade de arquivamento, item documental. Configuração da administração de um plano de classificação SIGAD. Os requisitos desta seção referem-se às funcionalidades do SIGAD para apoiar a função do plano de classificação SIGAD, ou seja, como criar e manter um plano de classificação em um SIGAD. Um SIGAD tem como incluir comparável um plano de classificação órgão ou entidade com as seguintes informações: identificar classe, nome de classe, código de classe, subordinação de classe, indicação e permissão de uso, indicação de classe ativa e inativa. O plano de classificação dos integrantes do SINAR deve estar de acordo com a legislação e ser aprovado pela instituição arquivística na esfera de competência científica. Um SIGAD tem que garantir a criação de classes, subclasses e grupos e subgrupos dos níveis de plano de classificação de acordo com o método de codificação adotado. Por exemplo, quando adotar um método decimal para codificações da classe, pode ter um máximo de 10 subordinações e assim sucessivamente. Um SIGAD tem que permitir ao usuário autorizar, acrescentar novas classes e sempre que necessário. Um SIGAD tem que registrar a data da abertura de uma nova classe ao respeito de metadados. Um SIGAD tem como registrar mudanças no nome de classe já existente no respectivo metadados. Um SIGAD tem que permitir um deslocamento para sua classe inteira, subincluídas subclasses, subgrupos, documentos nela classificados para outro ponto de plano de classificação. Neste caso, é necessário fazer um registro de deslocamento dos metadados. No plano de classificação, é altamente desejável que um SIGAD permita ao usuário ou autoridades tome inativa de uma classe que não seja mais classificada dos documentos. O campo obrigatoriamente apresenta a seguinte classificação: obrigatório, altamente desejável, facultativo. O SIGAD tem que permitir ao usuário autorizado a PEG para uma classe inativa. O SIGAD tem que impedir a eliminação de classes
que tenha documentos nela classificados, e nessa eliminação pode ocorrer a partir do momento em que todos os documentos classificados tenham sido recolhidos, eliminados, ou esses documentos tenham sido reclassificados. Um CIGAD tem que permitir a associação de metadados nas classes conforme estabelecido o padrão de metadados e deve restringir a inclusão e a alteração desses mesmos metadados somente ao usuário autorizado. O CIGAD tem como disponibilizar pelo menos dois mecanismos de atribuição identificadores da classe do plano de classificação, provendo a possibilidade de se utilizar ambos separadamente em um conjunto da mesma aplicação, atribuindo a um código. Eita, deixa eu ver aqui.